Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao programa Síndico Além da Gestão. Aqui nós discutimos estratégias na sua jornada para você se tornar um síndico indispensável. Eu sou Tatiana Ribeiro. Eu sou Johnson Rigueira. E o tema de hoje é o que o síndico enfrenta ao controlar as reformas dos apartamentos. Esse é o tema, mas antes de começar com ele, eu queria só comentar que essa semana, para quem acompanha a gente, você sabe que a gente normalmente posta vídeos na terça-feira e na sexta-feira. E essa semana a gente não postou o vídeo na terça-feira. E hoje já é sexta-feira, até um pouco mais tarde, a gente não sabe se vai colocar hoje ou não, mas o que eu quero chegar com isso é que a gente teve uma situação que a nossa filhinha adoeceu e com isso a gente passou uma semana muito complicada e não conseguiu fazer, esse vídeo. E eu quero dizer com isso que tem coisas que a gente controla e tem coisas que a gente não controla. Gostou, né? Eu gostei, eu tava assim, aonde que ele quer chegar? E essa é a ideia. Tem coisas que a gente controla e tem coisas que a gente não controla. No caso dessa doença da minha filhinha, um vírusinho comum, tá tudo bem, tá tudo jóia. Mas a gente não tinha como controlar e isso tomou tempo. E no caso das reformas dentro dos condomínios, tem coisas que as pessoas têm controle e tem coisas que não, né? Para quem já segue a gente, já viu que a gente fez um vídeo há um tempo atrás falando exatamente sobre reforma, né? Sobre como uma a reforma pode impactar na estrutura, na estrutura do edifício. Sei exatamente esse título agora. A gente não está lembrando. Mas, e a gente fala isso, por que é importante você ter esse controle? Né? Você tem que ter o controle da situação, você tem que saber exatamente o que está acontecendo, porque, como a Tatiana falou nesse vídeo, toda e qualquer reforma vai impactar de uma forma ou de outra. Né? E que o principal é o conjunto da obra. Né? E aí a gente decidiu fazer esse conteúdo de hoje falando um pouco da nossa experiência em acompanhamentos que a gente já fez e de coisas que rotineiramente acontecem nessa parte de controlar as reformas. Essas reformas, né? Porque muda de condomínio, ou é o mesmo condomínio, muda só de síndico, mas são sempre as mesmas coisas. Você deve enfrentar isso por aí, né? Se você é síndico, e se você é síndico profissional, tem mais de um edifício, e aí você deve enfrentar os mesmos problemas nos vários edifícios que você controla. Ui? Vai. Uma das primeiras coisas que a gente colocou ali é o famoso eu não sabia que não podia. É quando alguém começa a fazer uma reforma e aí ou a administração ou um outro vizinho vai ali falar, poxa, mas você está fazendo uma reforma e você não deu entrada com a documentação na administração para ter autorização das pessoas entrarem. Eu não sabia que não podia fazer uma reforma assim. É meu apartamento. Não, essa é clássica, né? Às vezes a pessoa entender que é a mesma coisa, ela, sei lá, ir numa loja de departamentos, comprar uma escada e entrar com ela debaixo do braço na casa dela e entrar com equipamento, com material, com pessoal para poder fazer uma reforma da noite para o dia, né, num prédio aí independente do número de andares, na verdade. Né? E que para ela, de repente, é a mesma coisa. Exatamente por esse pensamento, né? É a minha casa e aqui eu faço o que eu quiser e tal. Então esse aí é um dos mais clássicos que tem. E aí, muitas vezes, fica aquele negócio, poxa, a pessoa não sabia mesmo, ou a pessoa está dando migué e tá querendo, né, enganar. Isso é fácil da gente perceber. Por quê? Quando a pessoa realmente não sabia, o que ela faz? Ela fica com vergonha, ela fica, poxa vida, desculpa, realmente eu não sabia, e ela paralisa tudo e segue o processo conforme tem que ser. Ela procura saber, né, fala assim, não, mas aonde que estava, né, nossa, eu realmente não sabia, aonde tem essa informação? E normalmente é num tom, porque essa pergunta, aonde tem essa informação, ela também acontece no outro caso. Mas normalmente o tom é muito diferente, né? Ela já pergunta de uma forma assim,
sentida, né? De que assim, poxa, eu não queria fazer errado, eu não sabia que não podia fazer isso, não podia fazer neste horário, não podia fazer desta forma, né? E ela procura saber e na hora que controla, ela para imediatamente, já conversa ali com as pessoas e já arruma uma nova forma de executar. Então, o que eu preciso de fazer? Como que eu posso proceder? Quando que eu posso continuar? Normalmente é nesse sentido. Exatamente. Já a pessoa que está fazendo errado e faria errado de qualquer forma, ela começa a fazer umas perguntas, a questionar que não está claro, que deveria estar em tal lugar, começa a arrumar de verdade um monte de pega, um monte de barreira para justificar o fato dela não ter explicado como que ela colocou 5 pedreiros dentro da casa dela, mais 5 toneladas de material e 2 marteletes. Você exagerou, né? Foi um exagero do tamanho que agora. É mais ou menos por aí. Mas é porque as pessoas conseguem arrumar cada situação mais complexa, mais mirabolante para poder. E a gente já viveu isso. A gente já viveu. Realmente, né? Às vezes até os síndicos perguntam pra gente, né? Poxa, porque quando acontece uma situação dessa e aparece uma obra e do nada, porque um vizinho escutou um barulho e o síndico entra em contato com a gente e fala assim, aqui, tá tendo uma obra no apartamento tal e que não foi passado o controle, né? E a gente chega lá e fala assim, cara, mas como que você não conseguiu, como que você não barrou a entrada dessas pessoas? Eu falei assim, eu não consigo barrar. E já teve situação que a gente passou em um edifício que a gente faz acompanhamento, que chegaram a descobrir, e essas pessoas que estavam na administração na época, inclusive, descobriram assim, muito nervosas, né? Porque elas eram das que controlavam mesmo tudo direitinho. Falando assim, a pessoa cadastrou os operários, né? Como moradores do apartamento, entrou com eles pela garagem com todo o equipamento dentro do carro dela, de moradora. Ela não estava morando no apartamento, o apartamento estava vazio ainda, levou uns colchões, os pedreiros dormiam lá, eles moravam lá, começavam na hora que podia começar reforma e terminavam no horário que tinha que terminar. E aí ninguém percebia nada. E só para responder uma pergunta que provavelmente está passando na sua cabeça, como é que eles comiam, né? Ela levava comida lá. E os caras estavam confinados. Eles trabalhavam a semana inteira ali dentro, ela levava comida, os caras não saíam de dentro do apartamento. Isso tudo porque não queria seguir um procedimento de entrar com toda a documentação no condomínio para que passasse, no caso para nós, né, que acompanhamos lá para a gente autorizar a reforma e aí devolver e começar a reforma do jeito tranquilo, que todo mundo podia voltar para casa, para dormir nas próprias casas, entrar pela porta certinha. E essa obra nem tinha nada. Nada demais. Nada demais. Não era uma obra que seria barrada, mas... É quase que uma questão cultural mesmo de, olha, eu estou sendo controlada e não quero ser controlada. Né? É uma questão de falta de saber viver em comunidade mesmo. Né? Isso acho que tem a ver com isso aí. Né? E essa daí era uma situação, né? Então, nesse caso, eu não tenho como barrar a equipe. Como que... E eles realmente tinham todo o controle. Né? Só depois de aprovada que podia entrar. O que a gente quer dizer com isso é que realmente quem quer fazer errado vai conseguir fazer errado. Né? E o nosso papel e o papel do síndico é buscar a forma que a pessoa que vai fazer errado tem que fazer muito errado mesmo. Né? Controlar o máximo tem que ter muita criatividade. Tem que ter muita criatividade. Por outro lado, a gente teve uma vez uma conversa com um determinado síndico que ele falou, poxa, realmente eu não tenho como controlar. Mas só que ele falava isso meio que se auto-justificando. Por quê? Porque eu não sei se talvez ele não queria controlar ou considerava que era muito difícil. Porque o condomínio tinha uma vaga de carga e descarga. E os moradores tinham autorização para usar essa vaga.
E daí ele considerava que qualquer pessoa podia chegar ali, descarregar um material e levar para o apartamento e de repente entrar com os funcionários. Enfim, na cabeça dele era muito complexo isso. Então a primeira coisa que você tem que fazer para conseguir controlar uma situação desse tipo é se convencer de que você é realmente capaz, que você tem essa autoridade para fazer isso e que é a sua responsabilidade, na verdade, fazer isso. Então não pode se justificar que a pessoa vai buscar tantas formas para poder burlar que então eu já não controlo. Né? Tem que minimizar, né? Por exemplo, se tem um sistema, né, um software de controle ou sistema de acesso pela portaria, né, igual um outro condomínio que a gente assessorou também, eles tinham o sistema. E aí, na hora que ia entrar pela portaria, o pessoal ia entrar pela portaria, o porteiro entrava no sistema e somente se estava autorizada a entrada daquelas pessoas que estavam ali, é que eles podiam entrar para poder fazer a obra. E essa entrada era automática. Nós, né, que fazíamos esse controle de se o projeto, né, se a obra estava autorizada a ser executada ou não, nós dávamos a autorização pelo software, né, pelo programa lá de controle, e ele já ia automático para a portaria. Então, se estava lá na portaria e o morador que tinha cadastrado a obra, ele já recebia que a obra dele já tinha sido aprovada, ou ela tinha sido rejeitada, ou aprovada com ressalvas, e tudo que ele tinha que fazer para poder consertar, no caso que teria que consertar alguma coisa, para ele poder ter essa aprovação. Então ficava fácil para a portaria controlar, para o síndico a vida era mais tranquila exatamente por isso, porque já tinha o sistema e já tinha inclusive quais eram os dias que eram feitas as análises e liberações do que teria que ser liberado. E tudo isso, claro, para todo mundo, tanto para o síndico quanto para o morador que queria fazer o negócio. Na hora que ele entrava na plataforma para cadastrar a obra dele, já estava avisado quais eram os dias e quanto tempo que podia demorar para poder fazer essa aprovação. E o que às vezes acaba acontecendo é que o síndico se sente meio que incomodado de, poxa, ter que ter esse confronto com o morador, ele quer evitar esse tipo de coisa. E o que a gente tem para te falar é que você não tem que se sentir mal por isso. Né? É o seu papel, é assim que funciona, né? Tem um objetivo maior por trás disso, que é cuidar de toda a estrutura. E que normalmente, né, não vou falar normalmente, mas em muitos casos, o síndico se sente assim porque ele acaba sendo pressionado pelo morador, porque ele está com pressa de fazer a obra. Né? Ele está com pressa, ele decidiu há 5 meses atrás, mas ele quer começar hoje e é hoje que ele está te falando isso. Então ele está com pressa. Mas ele quer começar já. Né? Mas a pressa é resultado de uma questão que ele não resolveu em tempo e de forma correta. Porque o condomínio tem os critérios e ele deveria saber desses critérios e ter cumprido tudo lá atrás, sem nenhum problema. E muitas pessoas acabam se sentindo pressionadas e querendo aprovar, né? Pensando, nossa, mas coitado, ele tá ali, ele já contratou. Nessa hora, tenha consciência tranquila e lembre que um morador que está pressionando. Mas se essa obra que for começar for uma coisa que não poderia ser feita, são quantos outros moradores que estão sendo prejudicados? Então, muitas vezes, na boa vontade de não querer prejudicar acaba se prejudicando muitos mais. Então, esse é um problema. E principalmente, nem sinta que você está prejudicando uma pessoa. Porque pense, uma pessoa que vai fazer uma reforma, ela teve que fazer um planejamento financeiro. Ela teve que fazer um projeto e tudo isso leva tempo. E ela fez orçamentos. E ela fez orçamentos, exato. Então, tudo isso ela tem ali em mãos lá atrás. E poderia ter, poxa, eu vou fazer uma reforma num apartamento que está dentro de um edifício que tem outros 40 apartamentos. Será que realmente eu posso fazer assim? Ela deveria pegar, entender e entrar em contato com a administração. Eu vou fazer uma reforma, eu estou começando a olhar, o que eu vou precisar? Porque aí ela já... Quais são os critérios? Quais são os critérios? Não, essa semana mesmo,
Eu fui chamado num apartamento desse edifício, do edifício que a gente faz esse controle, por um morador que está pensando em começar a reforma e ele está preocupado se a retirada da banheira vai causar algum problema na estrutura, tal, e pediu que eu fizesse uma inspeção lá para ele. O que eu quero dizer com isso? Que nesse condomínio, de uma certa forma, grande parte das pessoas já pegou a cultura, já instaurou, já sabe que tem isso, porque a voz corre. E se você começa a ter critério desde o começo, isso é muito positivo, né? Nesse mesmo condomínio já teve uma senhora que quis que eu fosse verificar, porque ela ia trocar a bancada da pia. Ela queria ter segurança de que o que ela estava fazendo estava tranquilo também. E ela estava só trocando uma bancada. Uhum. Né? Então, nada demais. Nada. Mas e aí acaba que essa pressa, né, no momento de começar a obra, depois ela se traduz também em determinadas ações de pressa durante a obra. Ações que, do ponto de vista da estrutura e do ponto de vista que, se tivesse tudo sido feito em tempo e forma correta, não teria necessidade. E a gente vai citar aqui duas delas que são assim muito típicas e que provavelmente você pode enfrentar. O tipo do morador que quer usar martelete, porque o martelete anda mais rápido, minha obra vai acabar mais rápido, eu vou incomodar menos os vizinhos. E a gente já até falou exatamente um caso sobre o martelete nesse mesmo conteúdo aí de como que uma reforma pode afetar a estrutura, que vai ficar o link aqui embaixo na descrição. E o principal que a gente quer colocar, além do que foi comentado nesse conteúdo que a Tati falou, é que muitas vezes começa aí uma terceira figura a aparecer na jogada, que é a figura do empreiteiro. O empreiteiro começa a querer justificar a utilização desse equipamento. Ele fala que vai ser mais rápido, que vai incomodar menos, que vai impactar menos a estrutura do que se ficar batendo com a marreta. E a gente precisa te falar que não é verdade, porque quando ele vai usar um martelete, ele argumenta que quando ele vai entrar com a marreta, ele vai pegar a talhadeira e vai bater em cima. E com o martelete ele vai pelo ladinho assim e vai empurrando e o piso vai subindo e tal. Só que quando ele está fazendo isso, o martelete ele está apoiando diretamente na laje para poder fazer esse piso soltar. E isso vai impactando. Quando chega um momento em que esse empreiteiro já vê que não tem mais argumento e ele fica nervosinho, ele vai falar assim, então tá bom, então eu vou quebrar na marreta. Eu vou trazer uma marreta de 10 quilos, cabo longo, e vou começar a descer a marreta aqui. É lógico que isso vai quebrar até a laje. É lógico. Nesse caso, se ele for fazer isso, a marreta é pior do que o martelete. Se você comparar esses dois dessa forma, sim. Só que não tem que ser nenhum e nem o outro. Tem que ser uma marreta pequena, com uma talhadeira e que? Mais tempo de trabalho. Né? Porque é assim. Se não for assim, vai afetar a estrutura. E isso tudo porque não teve desde o começo, né, reforçando o que o Johnson estava falando, não teve desde o começo uma informação de quais são todos os procedimentos que têm que ser tomados no condomínio, né, quais são as regras do condomínio com relação a isso. E que não pode usar martelete, não pode usar determinados equipamentos. Então, o empreiteiro vai lá e faz as contas. Muitas vezes é o morador que não passa essas informações para o empreiteiro. Ele faz o orçamento dele ali e na hora que ele está executando, descobre que ele não pode usar, ele vai gastar mais tempo, né? A marretinha vai gastar muito mais tempo do que o martelete. E aí o tempo dele, o que ele cobrou? Ele cobrou normalmente pelo outro. E aí entra outra também que ela vai bem junto aí com o do martelete, né? Não, então a gente vai executar piso sobre piso. Na verdade, eu vou confessar aqui que eu acho que eu falei na ordem errada. Eu acho que para ficar mais lógico, né, piso sobre piso. A gente tinha que ter falado que a pessoa quer chegar e fazer o piso sobre piso, porque aí não tem quebradeira. Né? Não tem quebradeira, é mais rápido. Isso acontece muito em varanda, né? As varandas, que normalmente elas têm um degrau, né? A varanda para a sala, ela tem um degrau ou varanda para o quarto, que são os locais mais comuns que a gente vê varanda nos condomínios.
Então ela tem esse degrau exatamente por causa da água, né, que vem de chuva, a varanda é para ser aberta, que a água que vem de chuva não entrar dentro do apartamento. Então tem esse desnível. Só que a gente sabe muito bem que muitas vezes o que acontece é fecha-se a varanda e vai se nivelar. Varanda passou a fazer parte da área útil do apartamento. E aí tem aquela diferença que em alguns lugares, uma diferença uns 4 centímetros, 5 centímetros, mas tem lugar que chega a 10 centímetros de diferença, juntando tudo, né? Laje até a outra laje. Depende do que você está considerando, né? Se for para fazer o piso sobre piso, deve dar aí uns 3, 4 centímetros, né? É argamassa dupla ali e tal, o cara nivelou, beleza, não quebrei, ganhei tempo e tal. E do ponto de vista de execução, mais rápido. É lógico que é mais rápido, é mais limpo, incomoda menos, evidentemente. Mas do ponto de vista da estrutura, quando a gente chega e vê essa situação, a gente fala, opa, cara, isso não pode. Se você quer colocar um novo piso aqui, você tem que quebrar o anterior. Se você quer nivelar, você tem que quebrar o contrapiso que está abaixo desse piso colocado, encher com material leve até o nível que vai completar depois com esse novo piso. E aí tá tudo certo. E aí entra a história que a Tatiana estava falando. Mas é só para poder dar referência, né? Porque quando a gente pega, né, e faz um piso sobre outro piso, você está duplicando normalmente a carga que era considerada ali. Aí muitas pessoas até falam assim, mas dá, mas aí ninguém vai poder usar, porque já comeu toda a sobrecarga de utilização, tá? Um termo técnico aí, ó, existe a sobrecarga do revestimento, que é o piso que está ali, e existe a sobrecarga de utilização, que é o que as pessoas, os móveis, as pessoas que vão circular por ali. Você fala assim, ok, você vai pro piso sobre piso, vai ficar lindo, vai ser rápido, mas ninguém vai poder entrar. É mais ou menos como se a gente considerasse assim, poxa, eu vou montar num cavalo. Então tem uma sela e tem o cara que monta no cavalo. Gente, o cavaleiro, perdão. Ou em espanhol é jinete. Enfim, então tem... agora esqueci o nome. Tem o cavalo, tem a sela e tem o cavaleiro. Então, eu não vou tirar a sela, eu vou trocar a sela, mas eu não quero trocar a sela, eu ponho uma sela em cima da outra. Sabe? Perde o sentido. Vamos supor que o cavalo só suportasse o peso de uma sela e um cavaleiro. Se colocar outra sela ali, eu não sei se o exemplo ficou muito bom, mas é mais ou menos isso aí. É um excesso de carga para uma estrutura que está dimensionada para uma única coisa, né? Seria duplicar a carga. E aí entra a história que a Tatiana estava contando e que tem muito sentido e que se você consegue enxergar isso, você consegue buscar uma forma correta de conversar, que até acabou acontecendo comigo na semana passada. Na verdade, o que está por trás de tudo isso não é o problema de se quebrar com martelete, se quebrar com a marreta, se vai demorar mais tempo, vai demorar menos tempo. Na verdade, o que está por trás disso é um acordo econômico que foi feito entre o proprietário e o empreiteiro. Dentro da informação que o proprietário passou para o empreiteiro passou o orçamento. E aí ele falou, poxa, aqui eu vou colocar um piso sobre piso, isso é rápido, eu só preciso de uma pessoa, eu não tenho que quebrar e tal, beleza. Quando ele chega e começa a fazer o serviço e ele se depara que a administração fala que não pode, o preço é outro. E ele tem razão, o preço é outro. Né? O preço é outro, o tempo é outro. Mas o empreiteiro passou o orçamento para aquilo ali. E mais ainda por trás disso, ele considerou esse tempo que ele ia executar ali e já pegou outro serviço para depois daquele dia. Então a gente está interferindo, na verdade, num cronograma fluxo financeiro de uma empresa pessoal, mas é uma empresa. E ele não quer isso. E por isso ele tenta começar a argumentar com a administração coisas que podem ou não ser feitas. E a dica que a gente tem para dar para vocês aqui é que não entrem nesse debate. O empreiteiro ele não tem que ficar questionando como a construtora construiu, se pesa mais ou se pesa menos, se vale a pena ou se não vale a pena, se vai prejudicar ou não a estrutura. Pense que os critérios são seus, são da administração do condomínio. E entrar em debate ou colocar o profissional que você contratou para controlar isso, o engenheiro, em debate com esse empreiteiro não vai levar a lugar nenhum, só a prejudicar a situação.
Então, explique que os critérios são esses por questões de segurança da estrutura e que realmente ele vai ter que entrar num acordo aí com o proprietário. E preferivelmente converse com o proprietário. A administração não tem que ficar conversando com o empreiteiro da obra. Para poder resolver isso, né? Exatamente. Né? Então, qual então o benefício? Você tem de se tudo você isso faz que tudo a isso gente está falando, né? Porque é trabalho. É trabalho, evidentemente né? é trabalho. Mas é exatamente para te dar menos trabalho. Porque instaurar toda essa cultura, né, de aqui é feito assim, e isso desde o começo, isso vai te dar muito mais tranquilidade com o trabalho ao longo do tempo. Né? A gente já citou esse caso mesmo desse condomínio que a gente está com eles desde 2016, né? Já vão fazer 4 anos que a gente está com eles. E lá já começa a ter essas situações, né? Isso da senhora que ela pediu que fosse lá e ela estava preocupada que fosse vistoriar, que ela ia trocar uma bancada de pia, que era uma coisa que não tinha o menor problema fazer, mas ela queria que fosse lá vistoriar. Esse outro que ia tirar a banheira e eu quero que faça uma vistoria antes para saber que não tem problema. Então já começa a instaurar essa cultura. E a gente também tem um caso, né? Na verdade é pessoal. A gente morou num apartamento, né, no condomínio. Quando cada novo morador ia chegar, o zelador vinha recepcionar, né? Trazer toda a documentação e não só pegar, que isso é usual em vários condomínios, de entregar a documentação com as regras do condomínio. Não, esse zelador ele chegava e ele explicava todas as regras do condomínio, uma a uma, né? Era um bom tempo que ficava ali, ele explicando todas as regras. Depois ele entregava a documentação e ainda falava, se tiver qualquer dúvida, pode me procurar. E lá, uma das coisas que eles chegavam a controlar era assim, dia de mudança. E mudança, a gente vai falar da mudança aqui porque ela pode ter alguma interferência na estrutura. Vai dar para entender aqui. Eles pegavam, subiam, né, até o andar, olhavam no hall junto com o morador que estava entrando, se tinha mancha, qualquer sujo na parede, aquelas quebrazinhas que dão, às vezes até na viga costuma dar a quebra, né? Na hora que na passa quina, o móvel, né? Bate o sofá. que bate o sofá ali, eles olhavam tudo isso. Aí você fazia a mudança, na hora que terminava a mudança, o zelador vinha de novo e olhava tudo, vistoriava tudo. Se tivesse uma coisinha de diferente do que ele vistoriou antes, o morador que tinha acabado de fazer a mudança, ele tinha que recuperar aquilo que tinha dado problema. Gastava-se um tempo? Gastava. Mas isso valia a pena. Pensa o quanto que a gente não tomou cuidado com essa mudança. Quantas vezes a gente falou, tanto o dia que a gente entrou quanto o dia que a gente saiu. Quantas vezes a gente falou pro pessoal da mudança prestar atenção, não esbarrar, tudo. É claro que isso tem assim uma grande diferença, né? E aí a gente entra numa área bastante humana, né? Que é, poxa, que baita profissional. E hoje eu olho para trás e lembro realmente quando esse senhor foi me receber no condomínio. E muito simpático, chegou, me chamou lá na sala dele, cara, vamos tomar um café aqui, seja bem-vindo, aqui é o condomínio tal, não sei o que, aqui a gente tem isso, é um condomínio familiar e tal. E ele foi me pintando, né? Você via que o cara tinha um controle da situação e você via que ele estava praticamente se me programando para o que eu ia enfrentar ali. Então assim, olha, no dia da sua mudança a gente vai fazer assim, tarará. Vou lá, vou acompanhar com você, pra gente evitar, sabe como é? Às vezes tem muita situação de pessoas que são descuidadas, tal. Então, assim, ele já estava me passando o recado, mas de uma forma super educada. E aí, efetivamente, pensa numa coisa, ele foi comigo fazer a inspeção da mudança lá nesse dia. Você acha que realmente ele precisava fazer essa inspeção? Ele conhecia de cor cada buraquinho daquele condomínio ali. Ele estava só me mostrando que ele estava tendo atenção com isso. E pensa se depois disso passou pela nossa cabeça em algum momento fazer alguma coisa errada.
É claro que a gente não faria porque é a nossa área, a gente conhece, a gente sabe que, né, como prejudica e tal. Mas eu falei assim, cara, fantástico. Né? Realmente tem profissionais que você, em 3 segundos você olha pro cara e fala assim, uau! Né? E tem outros profissionais que você olha para ele depois de 3 segundos e fala, ué, uau! Mas realmente tem pessoas que são diferenciadas. Né? É fácil conseguir essas pessoas? Não. Mas a gente pode se tornar essas pessoas. Dá para Né? treinar. Dá para treinar isso, né? E isso impacta positivamente em absolutamente tudo. Mas enfim, voltando um pouco mais. Voltando, né? E é claro, né? Se você não faz esse controle, né? O que vai acontecer? Não, peraí, antes de avançar, você falou que ia falar alguma coisa de impacto da mudança com relação à estrutura. Sim, porque o móvel, né, passando, na hora que passa, por exemplo, um sofá mais pesado que bate na quina da viga e descasca a viga, aquilo ali pode dar um problema que não é imediato, mas um problema futuro, como a gente já comentou em algum momento por aqui, né? Mas tem uma coisa que parece besta, mas que é uma cadeia de consequências. Quando a pessoa vai fazer uma mudança, quais são as 2 portas que ela trava? É a porta corta-fogo. Ela trava a porta do elevador, que tá tudo bem, ela tampa um sensor ali, e ela trava a porta corta-fogo. E depois essa mola da porta corta-fogo ao longo do tempo, né, dependendo de quantas mudanças foram feitas ali e tal, pode parar de funcionar. E são detalhes que depois a pessoa não presta atenção, mas no caso de um incêndio, que a gente também tem um conteúdo falando sobre incêndio, e daí que vem o link, né, pode realmente depois afetar. Né? Então é importante a gente sempre enxergar o global, né, e saber que esses pequenos detalhes estão conectados. Vai fazer diferença lá na frente, né? Vai fazer total diferença. Aí a gente tava... Bom, aí voltando, né? Voltando então. Então, e se não fizer o controle, né? É o que normalmente acontece, é o que as pessoas normalmente não fazem. Vai acontecer é que lá na frente você vai começar a ter pepinos para resolver. Né? E a gente sempre fala que é melhor você ter os problemas previstos do que os imprevistos. Então, você saber o que vai acontecer ali na frente. Né? Então, assim, é uma energia que se gasta de qualquer forma. Na hora de o controle, em qualquer momento, é uma energia que se gasta. Se você faz o controle todo bonitinho, tendo o sistema para poder entrar com tudo ali, se você faz um controle estatístico, né? De vez em quando visita algum só para o pessoal saber que, opa, aqui tem, pode ser que eu seja sorteado. Contratar um profissional para fazer isso, fazer esses acompanhamentos das reformas ao longo das semanas, né? Não é todo dia, mas de repente ao longo das semanas. É claro que isso é energia que você está gastando ali. E assim, e a gente pode deixar uma dica, né? O que vale mais a pena, né? É fazer esse controle semanal, mensal, o controle da reforma quando ela acontece ali na frente, que é o que normalmente quem faz controle acaba fazendo mais dessa forma, ou fazer tipo uma recepção, né? Igual esse zelador fez lá com a gente, de chegar e explicar tudo. Poxa, você gasta mais tempo de um profissional para ele poder explicar tudo ali, ok. Só que se a pessoa já entra no condomínio tendo essa recepção, né, que alguém que explicou tudo para ela, primeiro, ela já vai ter uma referência de quem que eu pergunto depois quando eu tiver alguma dúvida. E segundo, esses casos de mas eu não sabia que, né, eu nem sabia que não podia, você já tem um argumento, não cola. Porque na hora que ela fala assim, mas eu não sabia que não sabia, que não podia, né? Eu não sabia que não podia. E aí você fala assim, olha, no primeiro dia que você entrou no condomínio, o fulano de tal foi lá e te explicou todas as regras do condomínio. E aí se a pessoa é da pessoa íntegra, né? E ela tava ali, realmente não estava agindo de má fé, ela tinha esquecido, porque o dia da mudança lá atrás, ela não prestou atenção, ela falou assim, não, é mesmo, eu não prestei atenção. E vai estar tudo bem. E aquela que já ia fazer errado, ela ia fazer errado de um jeito ou de outro. Mas pelo menos algumas pessoas você acaba inibindo. Se você explica tudo isso, a pessoa que tá, né, que ela é correta, ela vai tender a seguir realmente tudo aquilo.
Eu acho que no final das contas, né, é tudo uma questão de controle. Olha só a diferença. Se você faz essa recepção, primeiro, você sabe que dia a pessoa vai fazer uma mudança e você pode se programar para fazer essa ação. Então tá no seu controle, tá na sua mão. O dia e o tempo que você vai gastar. Você não controla a vontade do proprietário de fazer uma reforma, se ele está planejando uma reforma ou não. Isso aí você não sabe, né? Então, se você não faz essa intervenção no começo e o cara vai ter vontade de reformar na hora que ele quiser e vai começar a fazer as coisas do jeito que ele quer, você vai ter que começar a gastar o seu tempo do jeito que ele quer, na hora que ele quer. Então, tudo é uma questão de aonde você quer investir a sua energia. No começo, aonde você tem controle, ou depois, quando as coisas forem acontecendo. No começo a agenda é sua, depois Você é a agenda dele. É mais ou menos por aí. Bom, e é isso. Era isso que a Foi gente bacana, queria falar aqui hoje. A gente espera que tenha te ajudado. Esse foi mais um programa Síndico Além da Gestão. Sou Tatiana Ribeiro. Eu sou o Johnson Rigueira. Até mais. E até a próxima.